Falando um pouco de cristianismo primitivo, não devemos esquecer de dois movimentos, né? Ou dois grupos que estão ali inseridos dentro do cristianismo. São dois grupos, né? Ou movimentos mais radicais, né? Que são os ascetas e os mártires, né? O asceta ou o ascetismo, né? Eram aqueles cristãos que, de uma forma bem radical, rompia, né? Com qualquer tipo de laço com o sistema, né? Sociopolítico, estrutura familiar, né? Se isolavam, né? Para lugares mais remotos, desertos, né? Alguns eram casados, revogavam os seus casamentos em prol desse estilo de vida, né? Consequentemente o sexo. Alguns que continuavam casados não reproduziam, né? Não geravam filhos, né? Esses, né, a grosso modo, eram os ascetas, né? Também tinha outro grupo que era os mártires, né? Os mártires, que já era um pouco diferente, embora alguns tinham uma vida também asceta, mas o mesmo já vivia uma militância mais constante com o sistema. Ele não se afastava de vez do sistema, mas ele vivia no meio do sistema, confrontando, né, o sistema, denunciando, né? E estava disposto até morrer, né, pelo seu discurso, né? Exemplo, nós vamos ver na Bíblia João Batista, né? João Batista, ele denunciava ali o que acontecia ali na corte, né? E isso foi, né, a consequência, né, desse estilo de vida foi o martírio, né? João Batista, ele morreu martirizado. Mas esses dois grupos, né, ou esses dois movimentos que surgem dentro do cristianismo, eles viraram um estilo, viraram uma espécie de ethos, né? Ou seja, um exemplo, né, superior, supremo a ser seguido, né? Eles eram muitos, né, eram muito ovacionados, né? A história relata que alguns queriam, né, ser mártir por causa do prestígio, né, que os mártires tinham após a morte, né? Alguns pais da igreja recebiam o título de mártir antes do martírio, né? E alguns até, né, não sei se por humildade, diziam: não, ainda não aceito esse título, mas o estilo de vida dele era tão radical, né? Ele tinha tanta certeza do seu martírio, né? Ele buscava tanto isso por intermédio da sua pregação, da sua confrontação ao sistema, que ele já era visto, já recebia as honrarias que um mártir, né, recebia após o seu martírio, né? Mais ou menos o que a Igreja Católica Romana faz com os seus santos, né? A veneração e por aí vai, né? Então esses dois grupos recebem honras, né, ali no cristianismo primitivo. Eles eram o símbolo de uma não acomodação, né? De uma não acomodação, né? Mas só que o ponto que eu quero chegar é que nós vamos perceber assim uma pluralidade, né? Ou seja, uma diversidade de cristianismos ali nos primeiros séculos, né? Quando o movimento de Jesus, o cristianismo, surge, né? Por exemplo, né, nós vamos ver o apóstolo Paulo em Romanos
capítulo 13, né, já com um pensamento, né, totalmente diferente dos ascetas e dos mártires, né. Paulo traz uma ideia mais flexível, né, nós vamos ver uma ideia mais flexível quanto ao cristão e o mundo, né, ou a polis, a cidade, ou o sistema, né. Por exemplo, Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele, na primeira epístola, na primeira carta, né, no capítulo de número 2, no verso 13, Pedro já fala de um cristianismo diferente, né, já mais flexível quanto ao Estado, né. Ele já não vê, parece que ele não vê o sistema como algo diabólico, né, nós vamos perceber. É o que ele diz: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Ou seja, né, Pedro ele já ensina totalmente diferente dos ascetas, né, que não é para você se excluir do mundo, né, do sistema, mas viver nele. E ele dá algumas orientações, né, que você mostra a sua conversão dentro do sistema, né, vivendo dentro das estruturas, né, estabelecidas pelo sistema, né. Por exemplo, Paulo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, né, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo ele é mais profundo ainda. Olha o que ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e até ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, né? Paulo, ele orienta Timóteo, né, para Timóteo orientar a igreja de Éfeso, né, a igreja que Timóteo ia pastorear, a poder, né, para orarem, né, pelos governantes, né, para que eles tenham tranquilidade, né, uma vida mais tranquila, né, entre o sistema, né, no meio do sistema. Parece que Paulo ele vai na contramão, né, dos ascetas. No capítulo 4 também, né, Paulo ele combatendo esse tipo de movimento, né, o ascetismo, esse radicalismo, né, que negavam o casamento, o sexo. Paulo fala que o casamento, né, e o sexo dentro do casamento são manjares de Deus, né, e é maldito, é anátema, né. Ele fala até que é doutrina de demônio, né, tal posicionamento, né. Paulo ele combate bastante isso, né. Mas vamos ver também Apocalipse 18, uma comercialidade, uma estrutura, né, comercial, né, em Apocalipse 18, aonde João, né, ele apresenta uma estrutura comercial, aonde o Império Romano estrutura para você poder se ascender, né, no mundo político, comercial, social, né, e as estruturas apresentadas ali por João em Apocalipse 18, João ele demoniza, né, ele chega a ponto
de dizer, né, foge dela, povo meu, né, foge dela, povo meu, e ele fala que toda essa estrutura vai cair, né, que não é legal o cristão ele se misturar, né, com esse tipo de coisa, né. Então parece que até dentro dentro da própria Bíblia, né, entre os autores, há essa pluralidade de pensamento no que diz respeito ao cristão e o mundo, né? Como eu li aqui, 1 de Pedro e 1 Timóteo, né? Onde Pedro e Paulo parece que eles estão tranquilos quanto ao cristão se envolver com o sistema, né? Com o sistema. Mas só que João parece que ele vai contra, né? João fala, foge dela, povo meu. Ele apresenta ali as estruturas, ele fala, esse estilo de vida é a causa do enriquecimento de muitos, né? Muitos estão ricos por causa disso, né? Mas esse tipo de relacionamento comercial, né, é um divórcio, né? Um divórcio com o cordeiro, né? Então, eu quero que você perceba a pluralidade, né, que há, né, no cristianismo primitivo, né, a pluralidade que existe, né, nos cristianismos, né, mais originários, né, que às vezes a gente tem um pensamento de dizer que tentar voltar a um cristianismo primitivo e tal, um cristianismo original, mas quanto mais a gente volta, a gente percebe que era plural, né? Era plural, né? Eu deixei esses exemplos aí, até mesmo dentro do próprio texto, né, bíblico, e também, né, fora, né, que a história observa esses dois movimentos, onde a redenção, ela não era atestada, né, pelo estilo, pela vida que você levava dentro do sistema, né, como Jesus fala, a luz do mundo, né, no mundo, né, mas eram dois movimentos onde se entendia que a salvação era atestada com a extração do mundo, né, o asceta saindo para lugares mais desertos, né, como os essênios, por exemplo, e tentando se desvincular de qualquer estrutura imposta pelo sistema, seja familiar, seja política, religiosa, social, seja lá o que for. Para o asceta, isso é ruim, né? Isso é divórcio com o cordeiro, né? Já para o mártir, né, na mesma pegada, mas confrontando, né, esse sistema está disposto até a dar sua vida por ele, né? Então, logo, se primeiro, segundo, terceiro século, né, quarto século, os mártires, né, por intermédio do seu estilo de vida, eles ensinavam isso, que a salvação ou a redenção era atestada pela extração do mundo, né, e não pela sua inclusão, né, como nós falamos hoje, tipo, fazer a diferença, né, no mundo, no trabalho, na faculdade, né, no comércio, né, e por aí vai, né. E dentro da Bíblia você vai encontrar, né, esses dois, você vai encontrar, né, autores bíblicos concordando e discordando desses dois movimentos, né, que são bem parecidos, concordando e discordando, esses dois movimentos são assim, né, bem semelhantes, mostrando, né, realçando a pluralidade que existe que existia, né, e existe até hoje no cristianismo, né. Agradeço a sua atenção e até a próxima oportunidade.